Pois bem, a aula de hoje, então, é modelos de colaboração com BPMN, né? A colaboração ela vai permitir para a gente estabelecer o que a gente fala, né, trocas de, 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 de mensagens, né? Ela é através de fluxos de mensagens, dois participantes independentes e autônomos vão poder se comunicar e se comunicar com que objetivo? Vão poder se comunicar com o objetivo de sincronizar as suas atividades de forma a colaborarem para um objetivo comum ou simplesmente para objetivos complementares, né? Por exemplo, uma compra e uma venda vão poder sincronizar suas ações, ou dois agentes, dois participantes autônomos que estão querendo atingir um mesmo objetivo e cada um faz uma coisa, por exemplo, vamos dizer que um engenheiro faz um projeto, um arquiteto faz a visualização desse projeto, e aí os dois vão poder trabalhar colaborativamente, aí os dois para atingir a realização de uma atividade. Então, eles vão poder sincronizar essas atividades, né? E respeitando cada um seu próprio fluxo de sequência, visto que cada participante, como ele é autônomo, ele possui um fluxo de sequência independente, né? Então, a única maneira de sincronizar esses fluxos de sequência independente é através do envio de mensagens. E é isso que os modelos de colaboração vão permitir. Ok? Maior parte das vezes, esses modelos de colaboração vão representar aquilo que a gente chama, no jargão de comércio eletrônico ou de e-business, né? De negócios eletrônicos, de transação comercial, né? O business transaction, que nada mais é do que uma operação entre dois ou mais agentes autônomos com vistas a alcançar um objetivo comum ou um objetivo complementar, ou objetivos complementares, né? Então, a gente vai poder falar disso no final. Tá tudo bem? O som tá bom? Sim, tá picotando um pouquinho, mas agora dá para ouvir melhor. Tudo bem. Então, a gente tem, então, a definição de BPMN, né? Olhando lá na especificação BPMN, a colaboração, né, ela é definida como uma coleção de participantes, representados como piscinas, e suas interações representadas por fluxos de mensagem entre os mesmos, né? Então, são piscinas e fluxos de mensagem, basicamente, que determinam uma colaboração. Mas uma colaboração também pode incluir os elementos internos de cada piscina, né? Eu posso representar esses elementos internos, né? Então aqui a gente tem a colaboração, um exemplo, né? Que são duas piscinas, né? A piscina Alice e a piscina Bob. Né? Alice e Bob são os participantes, evidentemente, e a colaboração é através desses fluxos de mensagem, né? Aí a gente tem dois fluxos de mensagens, que são essas setas tracejadas, né? De um ponto ao outro, né? Com a bolinha numa extremidade, a seta na outra, indicando o fluxo da bolinha em direção à Matheus, seta. começou a picotar de novo. Tá. Matheus, começou a picotar de novo. Ok. Aguardar um minutinho. Então, o fluxo de mensagem ele é lido da esquerda para a direita, né? Então eu tenho aqui o fluxo como vai você Bob, né? Como se fosse essa mensagem sendo encaminhada de Alice para Bob, e o fluxo eu vou bem Alice, obrigado, indo de Bob para Alice. Então a gente lê normalmente da esquerda para a direita esses fluxos. Daí supondo então que a primeira que foi enviada foi a mensagem de Alice para Bob, né? Alice e Bob são os tradicionais atores aí dos protocolos de comunicação na área de telecomunicações, né? A comunica com B, né? Ok? Então, fluxo de mensagem participantes. Uma colaboração
geralmente contém 2 ou mais piscinas, representando os participantes da mesma, né? A troca de mensagens entre eles é mostrada pelo fluxo de mensagens conectando as piscinas. As mensagens associadas aos fluxos também podem ser mostradas. Uma piscina pode ser mostrada vazia, como uma caixa preta, ou seu modelo interno pode ser apresentado. Aí, nesse caso, a gente vai chamar de caixa branca, né? Então, a gente tem que ter clareza aí de uma primeira regra, é a seguinte, né? Uma coisa que é bastante importante na hora que a gente desenha a colaboração, na hora que a gente modela a colaboração, isso acontece, né, um dos principais erros, né, iniciais que acontece, depois é claro que não, né, mas que é um erro, às vezes, de elaboração no modelo, mas acaba sendo um erro conceitual grave, né, é que numa colaboração, os fluxos de sequência, os fluxos que determinam a ordem da execução das tarefas, eles podem cruzar os limites entre as raias de uma piscina, mas eles nunca podem cruzar os limites de uma piscina. Então, eu não posso ter um mesmo fluxo de sequência transitando em mais de um participante, né? Porque os participantes eles são autônomos. Eu não tenho um modelo de controle central para organizar a sequência de execução em ambos, assim, né? Como se fosse um modelo, um controle central dizendo para cada participante faça isso, faça aquilo outro. Isso não acontece, né, nisso. A única coisa que nos resta é enviar mensagens os participantes trocarem as mensagens, e aí quando cada um recebe uma mensagem, ele decide o que fazer. Ele pode parar, pode seguir um fluxo de execução diferente do outro, né? Vocês entendem isso? Tá claro? Né? Né? Imagine, por exemplo, um cliente e um fornecedor, né? O cliente ele tem os seus fluxos de trabalho, né, dentro da empresa dele. E o fornecedor tem os fluxos dentro da sua empresa também. Então, uma compra e venda, vamos supor que cada um tem um fluxo de compra, outro tem um fluxo de venda. Para que esses fluxos se combinem, para que a colaboração aconteça, então eu não posso ligar os fluxos de sequência entre eles. Eu posso fazer com que o fluxo de compra do cliente envie uma mensagem para o fornecedor. Aí o fornecedor recebe a mensagem e aí toma uma decisão. Por exemplo, o cliente mandou uma mensagem com um pedido de cotação. Aí o fornecedor recebe essa mensagem e decide enviar a cotação para o cliente. Pode decidir não enviar também, se ele pediu uma cotação de algo que ele não possui, por exemplo, né? Então, essas decisões elas são internas, embora os dados delas venham das mensagens trocadas, né? O que apoia a tomada de decisão, né? A informação que apoia a tomada de decisão vem da troca dessas Matheus, voltou a informações. cortar. Ok. Tá cortando muito ainda. Tá, né? Agora, vamos dar um tempinho aqui. Então, o detalhamento interno das piscinas, né? Os participantes podem, né, sobre isso ainda só reafirmando, né? Os participantes eles podem ser mostrados como uma caixa branca com todos os detalhes expostos ou como uma caixa preta com todos os detalhes ocultos, certo? Os fluxos de sequência eles estão confinados a uma piscina de caixa preta, mas os fluxos de mensagem podem ser anexados aos seus limites conectando as piscinas, né? Não é possível estabelecer um fluxo de mensagem interna a um processo. Então tem dois detalhes aí, né? Um que eu já falei, né?
que os fluxos de sequência estão confinados a uma piscina, né, mas os fluxos de mensagem podem ser anexados aos limites das piscinas, ou seja, os fluxos de sequência estão dentro da piscina e os de mensagem estão mostrando as conexões entre as piscinas, né? E tem um outro detalhe também, eu não consigo enviar uma mensagem de um processo para ele mesmo. Né? Quer dizer, então não tem um fluxo de mensagem interna a um processo. Isso é errado. Quer dizer, um processo não manda mensagem para ele mesmo. Né? Esse é outro detalhe. Tá. Infelizmente vamos trabalhar aí com esse problema do corte, né? Mas está sendo gravado, na gravação está melhor. Mas espero que a gente consiga ir até o final aí com esse problema. Daqui a pouco melhore. Aqui nesse slide a gente tem um exemplo de piscinas em caixa preta, né? Como, né? Aí o banco participante e a fábrica outro participante. A fábrica solicita crédito, o banco envia resposta. Então, você não vê o detalhamento nem do banco nem da fábrica. Aqui a gente já tem uma colaboração com as piscinas no que a gente chama de caixa branca, né? Onde os detalhes internos são expostos. Então aqui inicia a venda, né? E a compra são processos que se iniciam com um evento vazio, né? Todos dois se iniciam. Aqui na fábrica tem autorizar pagamento, né? Uma tarefa que envia uma mensagem para a operadora de cartão de crédito pedindo autorização de pagamento. Aí a resposta vem também para essa mesma mensagem, né? Depois ele vai processar o pedido a partir dessa autorização, embalar o produto, enviar produto. Ok? Então aqui já os detalhes já são expostos. Esse slide que repetiu, vamos pular. A representação com uma linha, né? Como já falei, uma linha tracejada, com uma bolinha no início e uma seta no final, a seta aberta, né? Aí, né? No final. Isso é a representação do fluxo de mensagem. Em termos conceituais, ele é usado para representar a comunicação transacional entre dois participantes. O que seria uma comunicação transacional? É a comunicação que é decorrente ou que apoia uma transação de negócios, como eu já falei, né? Ela apoia uma transação de negócios entre dois participantes. Um fluxo de mensagem, ele deve conter dois processos separados e eles se conectam né, ou à borda da piscina ou ao objeto de fluxo dentro da piscina. Né? O fluxo de mensagens não devem conter dois objetos conectar dois objetos dentro de uma mesma piscina, como eu já falei. E o fluxo de mensagem não implica em fluxo de execução, é outra coisa importante. Né? Muitas vezes a gente vê em modelos que existe o fluxo de sequência e a pessoa vai e coloca uma mensagem indo em direção a um participante, depois ela volta na direção ao participante original, mas o fluxo de sequência embaixo foi quebrado, ele não mantém a sequência ali dentro do participante original. E aí o que acontece? Esse modelo está incorreto, porque ele não
ele não consegue, né, o fluxo de mensagens ele não determina que a sequência de execução aconteça. Ele simplesmente envia a mensagem. Né? Só retornando aqui, tive que me ausentar um minutinho. Né? Então, fluxo de mensagem envia mensagem, basicamente. Né? Uma tarefa de envio de mensagem. Ela foi lá e enviou a mensagem. Depois disso, se não tiver o fluxo de sequência para dizer para onde qual é a próxima tarefa a ser executada, o modelo acaba ficando problemático. Resumo disso aqui. Ok, isso aí é assim, né, a base, né, da colaboração, e a gente vai ver aqui através desse exemplo como que se constrói um modelo colaborativo. Né? Então, a administração de um hospital quer estabelecer um fluxo de trabalho. Quer dizer, esse fluxo de trabalho aqui eu não vou ler tudo, não. Vou ler à medida que a gente for executando. For né, vendo o modelo, né? Mas um resumo básico, né? Existe uma avaliação de médicos em um hospital que é feita por um conjunto de atores. Né? Então, tem um ator, né, avaliador, tem um ator perito, enfim, tem alguns atores aí que estão aqui representados. Né? Então, o avaliador do Departamento de Garantia da Qualidade, o diretor-gerente do hospital. Né? O processo ele inicia com a administração demandando ao avaliador que um novo médico seja avaliado. Né? Aí, isso, aqui a gente vai representar aqui na administração, ó, onde vocês estão vendo, mexendo aqui com a mãozinha, nova avaliação necessária. Né? Então, nova avaliação necessária, né? E aí segue a sequência. Então, aqui está a piscina, né, do participante administração. Toda ela tem um fluxo de sequência que ela deve seguir. Né? Que são essa mensagem, esse evento e depois o fim. Mas durante o percurso dessa sequência, existe uma interação com outros participantes. Então, ao perceber através desse evento de condicional aqui que está havendo uma necessidade de uma nova avaliação, né, ocorre o quê? A administração ela executa essa tarefa solicitação de avaliação, que é uma tarefa de mensagem. Né? Essa cartinha preta que está aqui, ela determina que essa tarefa é uma tarefa de envio de mensagem. Então você vê que dela sai uma mensagem, né, um fluxo de mensagem exatamente com o mesmo nome, solicitação de avaliação. E é essa mensagem saindo daqui que inicia o trabalho do avaliador. Ó, o avaliador ele começa com um evento de mensagem. Então, ó, essa que eu falei no início, né? Quer dizer, os atos, as ações e os envios de mensagem é que sincronizam as tarefas. Então, quando o avaliador recebe a solicitação de avaliação, ele solicita a perícia, quer dizer, ele começa o seu processo e aí executa também uma tarefa de envio de mensagens, solicita perícia. Tá? Essa mensagem solicita perícia ela é enviada ao diretor do hospital, né, que também inicia seu trabalho através de uma
ele recebendo, né, através de um evento de mensagem, que recebe aqui, então ele recebe a mensagem, e aí ele aciona o perito, né? Certo? Depois que... Vamos ver o que acontece aqui. Então, a administração enviou a mensagem. O que acontece depois com a administração? Ela segue o fluxo. Depois que ela enviou essa solicitação de avaliação, né, ela segue o fluxo. Se não tivesse nada aqui, o processo terminaria. Mas ela vem e para num evento intermediário de recepção de mensagem. Né? Esse evento, a bolinha com dois círculos e a cartinha branca no meio, é um evento de captura de mensagem. Esse evento ele sincroniza, ou seja, ele para a execução da administração nesse ponto. E o que ele vai ficar esperando? Ele vai ficar esperando o relatório final, certo? Que é isso aqui, ó, aguarda relatório final. Né? Basicamente é o evento de relatório final que vai ser aguardado, que vai ser encaminhado, por sua vez, pelo avaliador. Né? Já no avaliador, ele solicita perícia e executa as próximas tarefas. Então, depois que o avaliador envia a solicitação de perícia para o diretor, ele vem aqui e entrevista pacientes, certo? Além de entrevistar pacientes, ele tem, ó, como ele abriu aqui o gateway paralelo, ele vai ficar, ele vai fazer esse processo, né, esse subprocesso de entrevistar pacientes. Depois que ele concluir isso, ele segue? Não. Ele tem que ter uma outra coisa ainda, né? Porque a gente sabe que o gateway paralelo aqui no final, né, o convergente, ele funciona como um ponto de sincronização. Então ele vai ter que, mesmo terminado o trabalho dele, ele vai ter que esperar a resposta do diretor, ó. Que aqui também tem um evento de recepção de mensagem. Então ele fica parado aqui, e se ele para aqui também, né? E aí ele vai aguardar que o diretor envie a mensagem para ele. Qual é essa mensagem? É a mensagem que ele solicitou lá no início, ó. Solicitação de perícia, né? Aciona perito, né? Aí o diretor aciona um perito. Se o perito responde e faz a perícia, né, ele recebe aqui, e aí ele envia depois a perícia para o avaliador. Né? Quando o avaliador recebe a perícia, aí sim, o avaliador fez as entrevistas, recebeu a perícia, aí ele, né, continua aqui depois desse gateway paralelo, né, depois dessas duas tarefas terminadas, dessas duas ações terem acontecido, ele pode sair aqui, né, os dois fluxos chegando aqui nesse ponto, ele vem, cria um relatório, encaminha o relatório para quem? Aqui está o fluxo de mensagem mostrando, encaminha o relatório para a administração. Aí, finalmente, a administração recebendo o relatório, o processo termina. Tá bem? Aqui, só relembrando, né, quem não está acostumado aqui ainda, isso aqui é um desvio baseado em eventos. Qual o comportamento dele aqui no diretor? Aqui a gente colocou essa condição, por quê? Porque às vezes o diretor, essa situação, né? O diretor ele não recebe a perícia, ele aciona um perito, pede a perícia, mas o perito não está podendo responder naquele momento, ou não sei o que, então ele precisa acionar um outro perito, se o perito que ele acionou não respondeu. Então, esse desvio baseado em eventos aqui serve exatamente para tratar essa condição, em que ele ficou esperando durante um tempo a perícia, aí quando o prazo esgota e a perícia não chega, aí ele faz o que? Ele volta aqui e aciona um outro perito. Tá? Aí ele volta de novo até que ele tenha a perícia. Ele não sai daqui sem a perícia, mas ele aciona outros peritos enquanto a resposta não chega. Né? É para isso que serve esse temporizador aqui ligado. O gateway baseado em eventos, ele é exatamente aquele que
segue o fluxo do evento que acontece primeiro. Então, se esse evento aqui acontecer primeiro, ele segue por aqui. Se esse evento aqui acontecer primeiro, ele segue por aqui e volta. E volta e espera de novo. Tá bem? Então, só lembrando aí, que a gente já viu isso. E agora, então ele vai e aí ele enviou a perícia, né? Quer dizer, no caso aqui, chegou a perícia, segue por aqui, isso aqui tudo é descartado, envia a perícia para o avaliador, prepara o cheque para o perito, conforme está lá na especificação, né? Aí, quando ele enviou a perícia, aqui que estava travado, destrava, ele vem para cá, termina aquele relatório, encaminha o relatório, o processo termina. Ou seja, aqui a gente conseguiu ver claramente, né, como que os fluxos de mensagem permitiram que as ações entre os vários participantes, que eram autônomos, né, são autônomos, ficaram combinadas. Bem legal, entendeu? A gente não precisou coordenar os fluxos de maneira centralizada e, mesmo assim, os fluxos bateram direitinho com aquilo que era o objetivo do processo, que é fazer e concluir uma avaliação de um médico. Tá bem? Esse é o primeiro exemplo. Segundo exemplo, pedido de empréstimo, né? Então, esse pedido de empréstimo, ele é para a compra de uma casa, né? Uma pessoa vai e aplica numa instituição financeira para solicitar, né, o pedido de empréstimo. E o objetivo desse processo aqui não é todo o empréstimo, é só o processo de aprovação do empréstimo, né? Então, o solicitante, o requerente, aí vai pedir o empréstimo e a empresa vai executar um processo interno para verificar se esse empréstimo procede ou não, ou seja, se ele pode ser deferido ou não, né? Então, para fazer isso, tem algumas ações, tem uma avaliação do risco de crédito, tem a avaliação do histórico, a avaliação do imóvel, enfim, tem alguns detalhes aí. Vamos ver como é que ele ficou. Então tá, né? Espero que estejam aí todos acompanhando aí esse primeiro exemplo. Agora vamos para o segundo, né? O processo inicia com o requerente precisando de dinheiro, né? Precisando de dinheiro para a compra da casa, né? Precisando financiar a compra da casa, né? Então, ele vem e faz uma solicitação de empréstimo. Já começa aí a comunicação. A solicitação é feita por uma tarefa de mensagem que envia, né, uma tarefa de envio de mensagem que envia uma mensagem à instituição financeira. Nela, essa mensagem é recebida pelo secretário. Quando ocorre essa solicitação, quando essa solicitação é recebida, então, duas coisas devem ser feitas, né? A avaliação de risco e a avaliação do imóvel. A avaliação de risco, ela depende de um teste que é feito por o diretor, é o teste de histórico de crédito. Então, esse teste é feito aqui pelo diretor e depois a avaliação de risco é feita. Vocês podem olhar no texto depois e conferir. Enquanto que a avaliação do imóvel é feita por um avaliador. Então, eu representei aqui, pessoal, o que é importante aqui nessa representação pelo assunto que nós estamos falando, que é colaboração. Numa especificação, vocês poderão ficar em dúvida do que vocês representam como participante, o que vocês representam como raia, né? Aqui no caso, então, o requerente é um participante, a instituição financeira é outro, e os outros elementos aqui são todos na verdade, organizados como RAIs, né? Então, eles são atores internos da instituição financeira. Mas nada impediria, por exemplo, de eu representar o avaliador como um participante também. Por exemplo, o avaliador ele faz um serviço externo, ele é bastante autônomo, ele toma decisões, etc. Então, vamos representar como
um participante externo. Mas aí você fala, por que você não colocou o avaliador como participante externo, então? Bem, a resposta é a seguinte. Quando você olhar o texto, você deve julgar se há interações dignas de serem representadas como mensagens entre os elementos que você está julgando serem participantes, né? Se eles trabalham muito solicitando, enviando requisições, enviando documentos de um para o outro, como foi o caso aqui do, 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 do diretor, do avaliador e do médico, então isso aqui justificou a presença da troca de mensagens. Mas aqui não. Aqui vocês veem que na especificação do problema existe mais aqui um teste de histórico, ninguém manda muita informação para o outro aqui, né? Então existe aqui há um fluxo aqui, de acordo com o que está especificado, que não demanda que seja representado através de mensagens, que o próprio fluxo aqui interno, né, e como se trata de uma único participante de fato, né, quer dizer, a instituição financeira, que é o participante, então a gente não tem essa necessidade de representar troca de mensagens entre esses atores aqui. A gente pode representá-los todos internamente e um fluxo comum entre eles, né? Aqui, por exemplo, né, quando o diretor avalia a elegibilidade, depois o secretário verifica se o solicitante é elegível ou não. Aqui se poderia falar, não, o diretor envia o formulário para o secretário. Pode ser, mas ele pode fazer por um sistema interno. Então, como primeira versão, pelo menos, isso aqui já atende completamente à modelagem, né? Sendo representado apenas as interações de troca de mensagem entre o requerente e o secretário, que são, de fato, elementos autônomos. Ok? Então, continuando aqui, nós temos o seguinte fluxo, né? Surge a necessidade do empréstimo, ele solicita, chega a solicitação no secretário, do secretário se abrem dois fluxos paralelos, né? Aqui é o gateway paralelo, para quem não se lembra, né? Nesse aqui o diretor ele faz o teste do histórico de crédito, depois o sistema, né, que eles têm faz a avaliação de risco automaticamente. Aí depois disso aqui o próprio diretor avalia a elegibilidade, né? Assim, desculpa. Aqui antes ele fica aguardando terminar, né? Se esse aqui já fez, ele fica aguardando o avaliador terminar a avaliação do imóvel. Terminada a avaliação de risco, a avaliação do imóvel, pode-se avaliar a elegibilidade. Se ele é elegível, finalmente, né? Ocorrem as respostas. Elegível, não. Aqui não sei porque não veio não. Se ele não é elegível, então proposta indeferida, enviada para cá. Se é elegível, enviar proposta, né? Enviada a mensagem para cá. Então, vamos ver o que acontece, né? Depois que o cliente solicitou, o requerente solicitou o empréstimo, ele vem e para aqui num gateway baseado em eventos, certo? E aí são 3 eventos possíveis. Muitos dias se passaram e não teve nenhuma resposta. Aqui tem uma cartinha de mensagem recebendo a proposta aceita. Aqui faltou o rótulo. Proposta aceita. Então, nesse caso da proposta aceita, que veio aqui do envio de proposta, ó, aí o requerente vai e prepara a papelada e o processo termina. Se a proposta é indeferida, foi esse evento de envio de mensagem, né, que enviou, né? Então, proposta indeferida chegou aqui, nesse ponto,
Aqui eu não sei, esse modelo não está correto. Depois eu vou abrir no RPN aqui para ver, para mostrar para vocês corretamente, né? E aqui ele deveria seguir o fluxo para o fim também aqui. Acabou faltando esse fluxo, né? E o processo termina. Aqui, esse exemplo ele é útil para mostrar que existem duas formas de envio de mensagem também aqui interna, né? Através de uma tarefa de envio de mensagem e através de um evento de envio de mensagem, tá? Então, eu posso enviar tanto mensagens através de um evento quanto de uma tarefa, tá? Aqui vou abrir no sistema para mostrar esses processos para vocês. Só um minuto. Bom, vou parar essa gravação aqui para não ficar muito grande.